Meu Deus, vamos lá então. Olá, boa noite, doutor. Tudo bem? Boa Doutor noite. Teu, Não tudo esquece de trocar jóia. o meu nome ali. Vou trocar, Tá já. trocado, Opa, né? peraí que eu troquei o meu. Tá, agora trocamos aí. E o mesmo Peraí. PH. É. Deixa eu colocar aqui, eu já troco. Doutor, eu Beleza. queria agradecer primeiramente, né, por ter aceitado aí o primeiro Web Hour aqui com a Adtech, tá? É um prazer imenso, a gente sempre tem esse pedido de Web Hour, né, de casos em andamento com o Angel. O doutor já tem vários casos aí. Hoje a gente Tá já indo pode bem. até mostrar casos finalizados, né? A gente já tem um tempo aí de Angel no Brasil. Então eu queria agradecer, em nome da Aztec, em nome de todos, por estar aqui com a gente. É um prazer enorme estar aqui com você. Eu é que agradeço o convite de vocês. Fico muito lisonjeado, muito feliz, né? Que é sinal que a gente deve estar fazendo alguma coisa certa, né? Com Então, certeza. obrigado mesmo, né?
Espero ser uma conversa bem informal. Eu montei uma apresentação para me guiar, tá? Então vai ter alguns casos Uhum. clínicos, espero que rodem direitinho ali. Eu vou iniciar minha apresentação. Então, vamos para cá. Agora a Thalita me explicou que eu tenho que compartilhar com Com som. Eu não som. sabia disso. Isso. Atual. Vamos ver. Perfeito. Ó, estão vendo? Perfeito. Modo apresentação certinho. O áudio está bom também. Tá, deixa eu diminuir aqui. Opa, só um pouquinho que eu fiz arte. Ah, pessoal, só lembrando, vocês podem mandar mensagem aqui no chat, qualquer dúvida que vocês tiverem, e aí eu interrompo o Dr. Theo aqui na hora que der para fazer as perguntas para ele, tá bom? Fiquem à vontade. É meio um Deixa eu... bate-papo aqui hoje. Isso, eu quero que fique bem à vontade, gente. Eu, assim, Sim, ó, eu sou, que nem vocês vão ver, eu sou dentista bunda no mocho. Então, eu atendo muito paciente. Então, as nossas dores são as mesmas, tá? Eu vou sim, tentar fazer mais ou menos uns 30 minutinhos, depois a gente pode conversar um pouco. tá Como bom. eu trato meus casos com Angel Aligner, tá? Vou me apresentar. Meu nome é Theo William Hackbart. As pessoas esquecem do William. Meu pai é Theo Hackbart, meu pai é professor. Então, quando eu divulguei aqui que Theo Hackbart estava dando uma palestra de ortodontia, meu pai é professor de eletrônica, né? O pessoal, Theo, mas Ah, tem coisa errada. Não, esse é o filho, tá? Eu sou natural daqui da cidade de Pelotas, né? Estou bem perto do Uruguai, então a gente atende até pacientes da fronteira. Estou a 130 quilômetros do Uruguai. Me formei em 2002, né? Sou especialista desde 2006 e eu me apaixonei muito rápido pela ortodontia. Então eu digo, faz mais de 20 anos que eu faço ortodontia, não faço restauração, não faço mais nada. A minha clínica é uma clínica exclusiva de ortodontia, então há 20 anos que eu vejo paciente praticamente todos os dias, tá? Eu, como eu falei, eu sou ortodontista bunda no mocho, atendo bastante, né? Os mochos mudaram, hoje a gente usa uns mochos Sela, né? Dizem que te dá um pouco mais de conforto, né? Dizem que conserta a lombar, mas eu sim. descobri que estraga a cervical. Ai, que bom. Mas sou um dentista que atendo muito paciente ainda, tá? Eu não estou me vendo, eu estou vendo só a minha apresentação. Eu acho que é isso que vocês estão vendo, né? Isso, mas tá tranquilo. Eu consigo Tá. ver. Os alinhadores em minha vida, né? Eu comecei com in-office, eu tenho um viés um pouco diferente da maioria, porque eu fiquei muito tempo no sistema autoligável, né? A gente viajou, tive colegas fantásticos, tive a oportunidade de viajar, não digo pelo mundo todo, mas bastante atrás desse conhecimento do sistema autoligável, né? Sempre pensando em entregar o que tem de mais moderno para os nossos pacientes, otimizar os nossos tratamentos, né? E ter mais tempo para nós. Então, o in-office, eu vim do in-office, então eu comecei a produzir os próprios alinhadores, usei muito software, trabalhei, então aprendi todos os processos, tá? Então, o meu viés é um pouquinho, eu não vim das empresas, eu vim mais do e-office. Para mim, todo mundo deveria fazer em office uma vez na vida para ver como é que funciona, tá? Para ver que aquela plaquinha, aquele plástico que a gente fala, quanta coisa tem por trás até aquele plástico aparecer em nossas mãos. E coisas ruins também, porque nós temos muito desperdício. Hoje se fala muito nisso, né? A impressão dos modelos, esses modelos depois são descartados. Eu não consigo trazer uma foto antiga, mas chegou um dia que eu cheguei lá na minha clínica e eu tinha uns 200 modelos, aqueles modelos impressos 3D. E eu fiquei chocado com o tão pouco que eu tinha feito com aquilo e quanto lixo eu tinha produzido. Então eu comecei a valorizar muito cada alinhador, tá? Geralmente o pessoal do in-office comenta muito isso. O que que eu fiz? Eu comecei a finalizar todos os meus casos que eu tinha de aparelho fixo, eu tirava o fixo e colocava alinhador. Eu nunca fui muito bom de fazer aquelas dobras de finalização. E aí eu comecei com softwares fazer finalizações, dobras, torque. Então eu peguei uma prática muito boa fazendo finalizações, ou seja, casos simples que já estavam com bom andamento com mecânica fixa, com os alinhadores. Foi assim que eu comecei, tá? Aqui é um vídeo da nossa clínica. Vou mostrar só pequeno, gente. Eu, minha secretária e a ASP.
Então, um consultório pequeno. Então, eu sempre acho legal de ver clínicas grandes, né? Mas não é todo mundo que tem essa realidade, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como um consultório pequeno, se tu usar a coisa usar a ferramenta da maneira certa, tu pode ter tempo e ter uma boa rentabilidade. Por que eu comecei a trabalhar com os alinhadores? O meu motivo foi tempo, tá? Eu gosto de ser dentista, né? Mas eu gosto de viajar com a minha esposa, gosto de passear com meus cachorros, gosto de tocar guitarra, eu gosto de meditar, então gosto de ler, eu leio muito, né? O meu tempo é muito valioso, né? Então, o tempo que eu estou com o meu paciente, eu me dei conta que eu perdia muito tempo na cadeira. E o que me seduziu nos alinhadores realmente foi isso, né? O som está baixo aqui. Deixa eu tentar aumentar um pouco o som aqui, gente. Para O mim som tá, está ok, tá doutor. ok? Vou tentar falar um Tá, pouquinho mais vamos. perto, tá? Eu estou usando o Tá. microfone Qualquer do coisa próprio vocês computador. falam aí. Tá, obrigado, Obrigada, viu? doutor Paulo. Então, para mim, o tempo é o ativo mais precioso que a gente tem. Então, a gente não deve desperdiçar ele. Então, eu fui para os alinhadores por este motivo, para ter mais tempo para mim, né? Mais tempo fora do consultório, tá? Há pouco tempo atrás, um colega me confessou que ganhava mais dinheiro quando trabalhava com aparelho fixo. E eu conversando com ele, tchê, a gente fala muito tchê aqui, desculpe. Tem alguma coisa errada, porque se tu estás entregando uma coisa que é mais moderna, mais rápida, mais discreta, tem que ser bom para nós também, não pode ser bom só para o paciente, né? E aí eu bolei essa imagem aqui, né? Então, um bolo maravilhoso, né? Não sei se alguém está com fome nessa hora, eu estou, trabalhei o dia inteiro. E aí, essa é a realidade aqui. Hoje em dia, o que que eu vejo? Poxa, a gente faz curso, se capacita, curso de marketing, se expõe na rede, tem todo o risco, capta o paciente, planeja o caso, trata, e a gente fica com um pedacinho do bolo, tá? E lá atrás, né? A gente vê um bolo maravilhoso, meio desfocado, mas é o que as empresas ficam hoje em dia. E esse colega me falou exatamente isso. Antigamente, compravas um bracket, sei lá, de 30, 50 reais, cobravas as manutenções, ficava 3 anos com um paciente. Mudou isso, gente. Só que é o seguinte, alguma coisa está errada. Esse colega não está fazendo alguma coisa certa. Não é justo, tá? Para mim, as empresas devem servir ao ortodontista e não ao contrário. A Adtech com o Selfie, foi quando eu comecei, e a Angel com o Angel, a Liner, devolver esse protagonismo para nós, tá? Por que que eu escolhi a Angel Liner? Eu testei todos, tá? É o melhor custo-benefício do mercado, tá? É o melhor custo-benefício do mercado. E quando eu falo custo-benefício, tem gente que tem um pouco de receio de falar de valores, né? Eu falo que hoje o Endoliner é o alinhador mais barato que existe. Eu vou mostrar para vocês, tá? E a qualidade deles é uma coisa impressionante. Ele me permite tratar todos os meus casos com segurança, previsibilidade e, de novo, e ótima lucratividade. Eu acho que é muito importante. Eu converso com muito colega ortodontista pelo Brasil todo, tenho amigo por tudo que é lugar, e eu vejo todo mundo se queixar. Ah, que tá difícil agora, que agora não isso, agora tá diferente, e não sei o que. As pessoas estão trabalhando muito, tendo pouca lucratividade. Alguma pecinha desse quebra-cabeça não está funcionando, tá? A experiência do cliente para mim com o Angel foi uma coisa que me surpreendeu, tá? Eu digo, eu nunca tive, eu sempre fui fã da China, né? Gosto de filosofia chinesa, pratico Tai Chi Chuan, então eu sempre soube como é que é a China. Então eu sabia que veio um produto muito bom, só que veio acima das minhas expectativas. Eu vou mostrar um vídeo de uma paciente, até atendi ela hoje. Essa foi minha primeira paciente da Angel, tá? Esta paciente iniciou tratamento em junho do ano passado, então foi a primeira paciente minha. Boa noite, Elaine. Primeiro que a apresentação deles é fantástica, a caixa é maravilhosa, os pacotes que vêm os alinhadores, né? O paciente se encanta com aquilo ali mesmo. Aí cada um de nós pode depois personificar para agregar valor, tá? Essa é a Bibiana. Esse foi o dia que eu instalei os alinhadores nela, tá? Bom, pessoal, a gente está aqui com a nossa paciente, a Bibiana, que eu fiquei sabendo hoje que é cantora e vai poder cantar com os alinhadores. Ela vai mostrar para vocês. Nessa caixa super bonita. Olha, eu gostei também. Os alinhadores. Aí a gente vai botar o de cima primeiro, já fizemos todo o tutorial. Tem um espelhinho na caixinha, ó. Mas a gente vai usar o espelho do consultório.
Super fácil. Colocou o superior. Superior é um pouquinho mais difícil. Primeiro dia dela. E já foi também. Colocou? Deixa eu ver. Dá um sorrisão. Ah, legal. Eu vou falar um pouco de valores, tá? Antes de ser ortodontista, né? Eu vim da eletrônica. A eletrônica tem muita coisa de contas, né? De matemática. E eu sempre gostei disso. Eu vou mostrar para vocês o meu custo do meu alinhador para a gente ter uma comparação, tá? Eu terceirizo a impressão hoje, eu não acho legal impressão no consultório, me desculpa, gente, aquilo ali é tóxico, não faz bem, por mais que a gente enjambre com aqueles filmes ali na volta, não é um cheiro legal, ninguém me prova que aquilo ali faz bem para nós, tá? Eu não quero dentro da minha clínica, eu terceirizo. O laboratório me cobra R$ 27 por cada modelo impresso, tá? A placa, eu compro uma placa de qualidade, eu pago R$ 12, mais embalagem, mão de obra, o meu alinhador em office, ele me custa em torno de R$ 45, tá? Esse é o custo do meu alinhador. Vou pegar um plano do Angel Select 20, tá? Como é que eu vejo os alinhadores? Ele me dá 40 alinhadores, mais 40 alinhadores, mais 40 alinhadores. São 120 alinhadores por R$ 2.990. Acho que o preço acho que está atualizado, né? R$ 24,91 por alinhador. É quase a metade do meu, né? E o padrão que a Indy entrega quem usou sabe, assim, ó. Eu não tive um paciente, e eu trabalho ainda com outras empresas, tá? Não tem por que mentir. E ainda ontem chegou o refinamento de uma outra empresa, os alinhadores machucando, eu tive para o meu laboratório contornar alinhador por alinhador para não ficar machucando. Da Angel é impecável, o paciente coloca, não machuca, nunca precisei fazer um ajuste até agora, tá? O melhor setup dentre todas as outras marcas que eu testei, tá? Acho que esse é o número um, viu, doutor? Que todo Isso mundo aí, assim, fala. ó, com quem tu conversa, eu vou Sim, sempre defender, e eu brinco assim, ó, tu vai pedir para fazer um desenho de uma casa, tá? Para 3 pessoas. O cara que faz o da Angel parece um pós-graduado com doutorado. Me desculpa os outros, tá? Os outros parecem uma criança de 8 anos de idade. Eu tenho sim. dificuldade de comunicação, não vem como eu quero. E, de novo, aí o fator tempo, tá? Eu gasto muito tempo na aprovação dos meus casos. Com a Angel, deve ter uma ideia, economia de tempo. Eu fiz uma Sim. pesquisa aqui dentro do que eu uso. Com a Indy eu levo de 2 a 4 revisões. Então, eu já aprovei com 2 e já aprovei com 4. As outras empresas, sem citar nomes, tá? 5 a 7 revisões, tá? Então, o primeiro setup, se tu souber te comunicar com o técnico, não tiver preguiça, né? Escrever direitinho, preencher tudo aquilo, o teu setup vai vir muito redondo. Eu me impressionei com o tipo de movimento, né? A Angel tem Uhum. seus próprios protocolos, né? E são movimentos extremamente previsíveis Sim. contra os movimentos extremamente imprevisíveis que eu recebia das outras empresas. Coisa que tu vai ver, quem olha acha bonito, mas quem entende, meu Deus, isso não vai acontecer nunca, tá? E se a pessoa, infelizmente, aprovar com pressa, vai ter muita dor de cabeça, tá? Sim. Doutor, só falando assim o que acontece lá no suporte clínico, né? Que eu faço parte do suporte clínico. O pessoal tem feito muitas reuniões com a gente de revisão de casos, porque eles falam, eu não tive que mexer, então eu não tô com coragem de aprovar, porque eu não quero pedir revisão, me ajuda a revisar. Isso acontece diariamente lá no suporte clínico que a gente faz. É Eu me assusto às vezes. impressionante. Eu me assusto às É, vezes porque a gente tem medo de aprovar a primeira vez, tá? sim, sim, Sempre tem algo mais, aí tu olha, tem casos que tu olha e tu não tem que fazer nada não tem que mesmo. fazer nada, exatamente. Aí eles marcam a reunião para falar, e aí, tá tudo certo mesmo? É isso mesmo? É bem Ah, bacana isso, essa isso foi o que mais. feedback. Outra coisa que eu comentei com a Elane esses dias também, a educação dos técnicos. A educação dos técnicos é impressionante, assim, Eles porque são. tu consegue, não é um bate-papo, mas o jeito que ele, olha, Que eles. vê se ficou bom, eu modifiquei isso, eu achei isso aí sensacional. E Uhum, claro, recomendo sempre, né, escrever em inglês. Quem não entende sim. bem, usa o tradutor, porque Uhum, assim, o técnico também, ele não é um falante nativo inglês, ele é acho que é um uhum, chinês. Então a gente tenta se comunicar eu vi que facilita, eu vi que pode escrever em sim, português, né? pode. Mas alguns termos não ficam muito bons. É, Recomendo que escreva em inglês, tá? sim. E hoje tem tradutor, gente, fica É, muito, muito bem bom. tranquilo. Então os protocolos Angel também me surpreenderam muito, tá? Achei isso aí culturalmente, né? Cultural deles é sensacional. Bom,
Eu devo ter sido chinês numa outra vida, porque todo eu vou para aqueles lados assim de lá, tá? Eu também sou suspeita. Conheci, fiquei 2 meses lá e fiquei apaixonada. Tô louco para ir, tô louco para ir, tô louco Já para ir. aproveita o que vai ter esse ano, a Vai ter visita. esse ano ainda? Eu e minha Vai ter esse esposa queremos ano. ver. Eu, no outro ano passado ficou muito em cima e não deu. Uhum, tá. E como é que eu penso quando eu trato os meus casos? Eu penso um pouquinho diferente, tá? Eu penso, essa imagem é uma imagem que mostra bem aquilo que eu faço. Eu não jogo golfe, né? Mas um dia pretendo jogar quando me aposentar. Se todo mundo se aposenta bem, acaba jogando golfe, espero jogar golfe. E às vezes tu vai acertar, o objetivo é acertar essa bolinha num buraquinho. E o melhor jogador é aquele que acerta de primeira, né? Se não me engano, é Eagle, né? Assim que chamam. Mas tu vai por aproximação. Eu vejo a ortodontia assim, eu não tento acertar numa tacada só. Então, os meus setups, eles não são finais. Eu faço setups parciais. Eu divido aquele caso e trato por etapas, tá? Isso é muito importante, que eu já fazia com o sistema autoligável, tá? Eu não tento corrigir tudo no primeiro set de alinhadores. Então, quando eu via, e de novo, gente, é o jeito que eu trabalho, eu respeito o jeito que todo mundo trabalha, cada um sabe aquilo que funciona na sua mão. Na minha mão não funcionou. Quando passava de 20 alinhadores, eu via que eu perdia track, eu via que começava algumas coisas a não acontecer. Então, às vezes, eu tinha que botar alinhador fora, eu ficava super chateado com isso, tá? Então, a previsibilidade, tá? Eu falo sobre essa, não consegui uma imagem, eu botar uma imagem de uma carne bonita, tá? Mas aqui nós temos a churrascaria Lobão, tá? É a melhor churrascaria que tem. Um dia que vierem a Pelotas, vão nessa churrascaria. Para mim, é uma das melhores do Brasil. É muito tradicional. E eu penso assim, ó, qual é a fome da minha maloclusão? A churrascaria Lobão, ela tem espeto corrido, que tu come à vontade, até morrer, se tu quiser, por, sei lá, 150, R$ 180. Só que tem também buffet da balança, que tu vai pegar as mesmas carnes, só que tu vai pesar e tu vai pagar somente pelo que tu consumir. E eu vejo assim, eu vejo às vezes, por que que se eu tô vendo com aquela boca, não é uma boca que tô vendo um monte de alinhador, por que que eu vou comprar um monte de alinhador que eu não vou usar? De novo, os desperdícios, tá? Mas, de novo, é o jeito que eu enxergo. Eu não gosto de passar de 20 estágios por etapa, tá? Eu noto que tem perda de tracking, e, como eu disse, eu odeio desperdiçar alinhadores. Aqui, quando eu fiz essa apresentação, foi no sábado. Aí eu botei um print lá da tela do meu iPhone, como é que era a previsão. A previsão, no curto prazo, ela é muito assertiva, tá? Mas no longo prazo, começa a ficar cada vez mais nebulosa. Eu estava vendo a gente que vai agora para São Paulo, né? Agora nesse final de semana, eu vi que está marcando chuva. Eu espero que a previsão esteja errada, entendeu? Eu Que a chuva também. vá mais para adiante ali, tá? Mas então, eu vejo assim, que o setup digital, ele mostra uma previsão de como os dentes deveriam estar em cada estágio. Entendo que a gente, ele mostra um sistema de força. Não, tudo bem, eu concordo, mas é uma previsão. Quem me diz que daqui a 80 alinhadores o dente vai estar naquela posição? Gente, eu tenho certeza que não vai estar. Eu nem tento. Então, se eu tiver um caso que vai dar 80 alinhadores, eu vou segmentar e vou tratar por etapas, tá? Aí tem um ponto-chave aqui, tá? Para mim, a virada da chave foi quando eu comprei o meu scanner, que foi o Panda Scanner, tá? Eu tive no penúltimo, na penúltima SPO, tá? Testei todos os scanners e eu me encantei com o Panda, tá? Me encantei com o Panda, falei com o representante, comprei da Adtech, tá? Aqui tá ele ali, lindo, maravilhoso. E eu era um daqueles que falava, eu não preciso de scanner é bobagem, é ferramenta de marketing, né? Retiro tudo o que eu disse. Foi a melhor compra que eu fiz para o meu consultório, tá? Mudou o jeito que eu faço ortodontia, escaneio a hora que eu quero, não dependo de centro radiológico. A minha comunicação com o meu cliente melhorou muito, muito. Então, realmente, as vendas melhoram muito. Eu já vendia bem, tá? Eu sempre vendi bem. Mas eu notei que o paciente começou a enxergar mais valor na minha primeira consulta, tá? Aqui eu escaneando um paciente, o paciente foi semana passada, tá? Eu escaneio meu paciente sempre que eu quero, sem depender de centro radiológico. E, de novo, sou muito focado ali e prático. É o melhor custo-benefício do mercado, gente. Eu não entendo como é que tem gente que tem scanner, que compra um scanner no preço de um carro e fica pagando mensalidade, né? Eu cutuco assim, os colegas, né? Pô, Theo, tu tá indo viajar de novo? Sim, eu não tenho aquele outro scanner, pô. Eu não pago mensalidade, não pago atualização de software.
recomendo que testem realmente, que o Panda me atende super bem. Eu adoro. Como eu enxergo os pacotes que as empresas nos oferecem, planos ou pacotes, tá? O Angel Select 20, tá? Que é o plano que eu mais gosto, tá? De novo, preferência pessoal minha, não tem certo, não tem errado, é o que está funcionando para mim. Eu vejo assim, são 120 alinhadores, 2 setups adicionais, 2 anos de validade, um par de contenção, tá? Isso me dá R$ 24,91 por alinhador, tá? Se a conta estiver errada, por favor, façam vocês também, tá? O Angel Select 30, olha aqui, eu dobro, 240 alinhadores, 3 setups adicionais, 3 anos de validade e um par de contenção. R$ 16 por alinhador. É o sonho de quem faz em Office. Quem faz em Office vê esses números e baba. Por que eu vou fazer em Office? Com esses valores e com a qualidade que a Angel me entrega, né? Então, é importante. Eu sei que... E, de novo, quem conhece plástico, eu sei que tem plástico A, B, C, D. Gente, eu tratei com todos os plásticos. Plástico vai funcionar, entendeu? Se o pior plástico num bom paciente, num bom software, num bom setup, vai ter um desempenho super bom. E da Angel, o que eu vejo? O plástico é muito legal, o recorte é extremamente perfeito, o software é sensacional, a apresentação do produto me surpreendeu muito, tá? Eu brinco com essa frase, me dê 120 alinhadores, mais 2 setups adicionais, e eu traço todos os casos que aparecerem na minha clínica. Isso pela maneira que eu enxergo os meus casos, tá? Essa pergunta é de um colega, até visitei ele agora faz pouco, da Paraíba, professor Vicente, e eu copiei dele, tá? Vou dar os créditos para ele. Eu posso tratar todos os casos com alinhadores? Claro que posso, claro que pode. Eu devo tratar todos os casos com alinhadores? Quem acompanha a literatura vê que não, vê que não. Tem muito movimento que a previsibilidade é muito baixa, que vai ter muito refinamento, movimentos muito difíceis, movimentos que não vão acontecer, tá? E eu fico amparado por isso aí. Então, eu não trato todos os casos só com alinhadores. Eu vejo os casos simples, tá? Casos simples que aparecem na minha clínica, divido em 20 estágios e tem um refinamento de 8 estágios, tá? Essa é a média que eu consumo, que eu já consumi antes, com o meu in office, tá? E de outras empresas. Casos moderados, tá? Que é o que mais aparece, tá? Esse é o que mais aparece. Eu penso na primeira etapa, uns 20 estágios, segunda etapa, mais uns 20 estágios, e eu ainda tenho direito à terceira etapa, que aí sim é o meu refinamento, tá? Agora, aqueles casos que deu, puxa vida, 70, 80 alinhadores, gente, eu nem começo. Eu vou para uma mecânica híbrida. Eu convenço o nosso paciente a montar alguns braques, eu coloco um distalizador, tá? Então, eu não tenho problema com isso. Eu prefiro me comprometer e entregar o resultado no tempo que eu falei, porque eu acho muito chato e eu recebo muito pacientes de retratamento, tá? Puxa vida, eu usei aparelho durante 4 anos e me prometeram que eram 2 anos. Ah, estou usando alinhador há 3 anos, prometeram que era 1 ano. Eu acho muito ruim. O paciente não gosta disso. Então, eu sou conhecido aqui como realmente eu tento honrar com aquilo que eu prometo, tá? E nunca prometo que eu não posso honrar. Gente, eu peço um pouco de desculpa pelas fotos, tá? São fotos eu atendo sozinho, tá? As fotos sou eu que tiro com o celular, tenho aqueles flashes especiais, tá? Então tem fotos tão boas, tem fotos que não estão boas. Esses são os meus casos clínicos com a Angel, tá? Primeiro caso, esse caso é muito legal, tá? Essa paciente procurou já há algum tempo e ficou enrolando, enrolando e não começou. E aí ela chegou até, eu tenho 6 meses e eu quero melhorar o meu sorriso. Porque ela ia casar e ela não gostava dos incisivos laterais. Então eu tinha, na verdade, 5 meses de tratamento. Porque eu tinha que fazer um setup de primeira etapa, não ia corrigir tudo, mas ia resolver o problema inicial dela. Ela agora fez clareamento, restaurou esses dentes, e vai vir amanhã na minha clínica. Não deu tempo, eu vou ver ela amanhã com os dentes restaurados. Ela vai casar e eu vou escanear e vou planejar a segunda etapa quando ela voltar da lua de mel, tá? Não vou mostrar rosto de paciente, tá? Esse é o caso inicial dela, tá? Então, o que incomodava era aqueles incisivos laterais girados, essa arcada extremamente atrésica, tá? E olha o encaixe posterior, olha os primeiros premolares lá, bem girados. Foi o que mais me chamou a atenção, tá? Olha essa giroversão ali dos premolares do 14, do 24. Olha os inferiores também, o 34 e o 44, bem girados, tá?
esse era um caso que provavelmente eu teria montado um aparelho fixo nela, tá? Mas na época eu estava encantado com os Angel Buttons, tá? Então esse foi meu primeiro caso de Angel Button. E eu vou mostrar o que que a gente fez, tá? Aqui o caso está em tratamento ainda, com os Angel Buttons, tá? Eu vou tentar mostrar o setup. E aqui tá os alinhadores em boca, e eu fazendo um binário. Vocês vão ver que eu estou expandindo a região superior, expandindo e girando, e ao mesmo tempo por palatina, eu estou criando um vetor de força para me ajudar na previsibilidade desse giro, que era muito giro, tá? Isso eu fiz vocês vão ver, foram 16 estágios, com troca a cada 10 dias, tá? O caso em andamento. Olha embaixo. Embaixo também, eu não quis colocar por lingual, porque ela tinha as coroas clínicas muito curtas, tá? Então, eu botei esse elástico por vestibular. De novo, o Angel Button, para quem não sabe, é um botão colado no próprio alinhador. E aí eu colei um botão no dente que eu quero tirar, e o paciente é instruído a usar esses elásticos 22 horas por dia, tá? Trocar 2, 3 vezes por dia. Aqui o caso em andamento, andando. Aqui foi o dia que eu tirei o aparelho dela, tá? Nem tive tempo de polir assim, os dentes. No lado direito dela, eu me surpreendi bastante. Ó, aqui ela já tá nervosa com o casamento, já saiu herpes nela. Aqui, olha o lado esquerdo. Olha aquele premolar lá. Aqui eu tô vendo também o incisivo lateral de frente para mim, só que lembra? Essa é uma foto lateral. Olha o premolar, como já melhorou. Esse lado aqui, olha o inicial dela. Olha a relação dos prés ali. Olha ali. Eu Bom, fiquei bem surpreso, tá? Essa foto é muito legal, o inicial e como é que ela está hoje, tá? Vamos voltar. Então, fiz uma expansão e, ao mesmo tempo, girei bastante. Eu não entendi por que que o 14 girou mais que o 24, tá? A mecânica foi muito parecida, tá? Mas alguma coisa não andou tão bem, não andou tão bem daquele lado. Consegui um bom alinhamento anterior e eu abri frestas nos incisivos. A foto não pegou bem, mas existem frestas nos incisivos laterais, tá? Olha a arcada inferior inicial e a final. Os premolares digiraram bastante. Olha o 44. O 44 olhando para mim aqui. Olha sim, ali. Puxa vida, isso aí em muito 16 bom. alinhadores, tá? Eu me surpreendi, gostei, me apaixonei pelos Angel Buttons, que nós não tínhamos essa possibilidade antes, né? Deixa eu tentar, gente, abrir este. Vamos ver se vai aparecer aqui. Eu quero abrir o setup dela, tá? Que eu acho que é interessante. Legal. Aqui. Estão vendo? Não, a gente está vendo a apresentação. Como é que eu faço? Stop share e vou de Compartilha novo, de né? novo, vamos ver. Share. Aqui. Agora foi? Foi. Estamos Ok. vendo o planejamento. Ok. Eu vou dar o play, ó. São 16 estágios, tá? Expansão, o giro. Vou mostrar a arcada superior, ó. Esse é o detalhe. Primeiro estágio, a gente já vem os Angel Buttons e vem o recorte, tá? Vem os recortes e aqui nós vamos colar os nossos botões. E essa foi a mecânica que eu fiz, ó. Olha só o giro. Esses Angel Buttons jamais ia girar assim. Quem sabe, quem conhece alinhador, sabe que ia demorar muito, tá? E o 14 girou quase tudo, tá? Ou no inferior eu coloquei os Angel Buttons por vestibular, que ela tinha coroa clínica muito curta. Eu queria por dentro, mas não ia ter nem como colar os botões, tá? Esse é o inicial. Repare nos giros, ó. O dente tá girando em torno do próprio eixo. Quem gosta de alinhador sabe que não gosta de ver isso, tá? Isso não são movimentos muito previsíveis, tá? O olhador não gosta de fazer isso. E aconteceu, tá? Então, deixa eu sair daqui. Vamos Muito voltar para bom, cá. ficou muito fiel. Ficou, né? Eu gostei assim, Muito bastante. bom. E rotação a gente sabe, né? Que é difícil. Rotação é um troço que incomoda muito, né? Sim, Vamos voltar, quer ver? Olha lá de novo, ó. Aqui. O 14 praticamente desgirou. O 24, que não foi tanto, mas foi bastante, era muito girado, né? É que tinha uma retração junto também, tá? Esse aqui me surpreendeu bastante, o 44 e o 34, tá? O 44, parece que o lado direito dela trabalhou um pouquinho melhor. sim. Segundo caso, tá? Paciente também mais jovem, as frestas me incomodavam. 8 meses de tratamento, todos estão em tratamento, gente. Eu não finalizei nenhum caso ainda. Meu primeiro caso comecei em junho, tá?
Aqui a gente teve enchente, então a gente passou um tempo parado aqui. O mês de maio foi terrível aqui, assim, para nós aqui no Rio Grande do Sul, tá? Esse é o inicial dele, tá? Essas frestas, essas linhas médias bem descoincidentes, né? A linha média inferior estava para a esquerda. Então, o que eu objetivei nessa fase, tá? Eu queria fechar um pouco essa mordida, fechar esses diastemas e centralizar as linhas médias. Então, eu pensei em fazer uma ancoragem do lado direito, tá? E aqui está o Angel Button novamente, ó. Eu coloquei só de um lado para usar como ancoragem, para segurar essa classe 1, para eu fazer essa retração dos inferiores para o lado direito, tá? Aqui o inicial, aqui como ele está hoje, então a mordida fechou bastante, consegui centralizar essas linhas médias, tá? As frestas fecharam, é um paciente que não é muito cuidadoso, né? A gengiva não está muito bonita, ficou de fazer profilaxia e não foi, tá? Aqui, essas raízes dos incisivos inferiores quase fora do osso, né? Ele tem problema de interposição igual, tá fazendo fono, tá? Caso 3, 7 meses de tratamento, já usei meu aparelho no passado e não finalizei, tá? Vou passar um pouquinho mais rápido. Vou passar aqui. Essa aqui fica melhor de ver. Então, aqui eu estou fazendo uma expansão, né? Um caso tranquilo, tá? Sem muito mistério. Ó, em andamento. Esse caso é interessante, o paciente chegou usando aparelho, tá? Está há 8 meses, já usando aparelho há não sei quanto tempo, chegou assim, eu não aguento mais usar aparelho fixo, chegou assim para mim, tá? Como é que limpa isso aí, gente? A gente que é dentista, né? Como é que higieniza isso, né? Olha ali, olha, acho que nem eu sei fazer essa, eu não aprendi na especialização, tá? É difícil, tá? O paciente não aguentava mais, né? E tava com o lado direito, aquela mordida aberta, uma classe 2, a mordida tava muito ruim, tava tentando com dobras, né? O ortodontista ele era bom, mas ele estava sofrendo ali, tá? E aí, o que que eu fiz? Quem me conhece sabe, eu não sou fã das digitalizações, tá? Sei que funciona, sei que é um momento extremamente previsível, mas eu acho demorado, acho que a gente depende muito do paciente, tá? Eu prefiro resolver primeiro a classe 2. Nesse caso aqui, eu usei até o digitalizador da Adtech, estava testando ele, tá? Tem vários casos, gostei de todos, tá? Tive Ó, tem que explicar que o paciente tem que usar a borrachinha 24 horas por dia, trocar 4 vezes por dia, tá? A mecânica ela é assim, né? Esse estabilizador ele é colado no canino, ele vai até o molar, tem gente que coloca no segundo molar, e eu gostei que ele é muito fácil de tu instalar ele, tu não tem que ficar medindo, ele é tamanho único, aí tu corta, ajusta em... Universal, né? Achei sensacional, já vi os Sim, muito outros, bom. esse aí eu achei bem, o pessoal foi inteligente, assim Sim, uma placa de 1 milímetro, tá? E o paciente vai transferir essa força, ele vai fazer uma distalização. Ele é como se fosse um distalizador, tá? E funciona super bem, tá? Funciona, eu gosto bastante. Ele tem um pouco de efeitos colaterais, projeta um pouquinho os incisivos, tá? É normal, tá? Mas em 2 meses, nós saímos daquela classe 2 aqui para cá, tá? Tu vê que lá o molar já está quase em classe 3. A gente sabe que tem um pouco de efeito postural, tá? Mas aí, nesse ponto eu fiquei mais confortável, tá? Aí eu tiro o aparelho, né? Não tirei tão bem pelo que eu estou vendo ali na foto, tá? E aí vai para o escaneamento, peço uma nova documentação, né? E aqui já está com os alinhadores, tá? Gente, tentei apresentar o máximo possível, tinha mais coisa para falar, mas agradeço, tá? muito E fico à bom. disposição de vocês para um bate-papo, a gente tem mais uns 10 minutinhos, tá? Isso, se alguém Tiver quiser, tiver alguma dúvida, Fico à quiser disposição. trocar, Como eu disse assim, eu sou um dentista que atendo paciente todo dia. Eu quero muito bom. trabalhar com um produto bom, eu quero meu paciente feliz, eu não quero ter emergência dentro da minha clínica. De novo, e hoje eu digo, gente, eu nunca imaginei falar isso. Quem trabalha com aparelho fixo? Eu tenho aparelho fixo ainda, mas quem não tem, Sim, para quem usa aparelho fixo não tem vida. sim, Alinhador dá tranquilidade para o ortodontista, tu pode tirar férias, né? O ortodontia não pode tirar férias. Nós podemos, tá? Mas a gente não pode tirar férias porque tem metas de tratamento, emergência, ou tem que deixar alguém no consultório cortando fio. Tu cria um sim, inimigo. Tinha um professor sim, meu, o Pedro Andrade, o Pedrão que a gente chamava, e ele falava que o paciente tem várias fases. Os primeiros 6 meses é a fase, ele falava do eu te amo. Eu vou botar, eu te adoro. Tudo que tu faz é uma maravilha, o paciente adora ir na clínica, as piadas têm graça, né? Vamos do aparelho fixo. uhum, 6 meses a um ano era eu te tolero.
O paciente vai, mas já tá... Tá acabando? De um ano depois, eu te odeio. O paciente odeia. Ele não quer mais te ver. Ele odeia aquele aparelho, está atrapalhando a vida dele. Ele não higieniza direito, ele não usa elástico, né? Então, eu tento sempre os meus tratamentos, dentro do possível, finalizar em um Com os ano. alinhadores. Eu não tento 3. Então, eu vou para mecânicas híbridas, tá? Eu sou fã do híbrido, tá? E cada vez eu tenho aparelho fixo na minha clínica ainda, tá? Sistema autoligável, eu gosto muito, mas as emergências é uma coisa que... A linha do não dá É. emergência. Não dá, entendeu? Perdeu, volta Fala, para o próximo, volta para o anterior, pula para o sim, próximo. Tu não vai comprar um inimigo, ficar um fio no final de ano, Réveillon, furando ali uma bochecha, sabe? Isso é uma coisa que me cansava muito, porque eu sempre tive muito paciente e muita emergência. Então, eu sim. chegava em casa cansado também, chegava esgotado, sem energia para nada, sabe? Hoje eu tô me apaixonei de novo pela minha profissão, em 22 anos, gosto da parte digital. O paciente alinhador é outro paciente, tá? São consultas, tu conversa, tira foto, ele indica muito mais. Mudou, o clima do consultório mudou. Então, assim, quem ainda fica um pouco pé atrás, eu fui muito cabeça dura, os meus colegas sabem que eu sou É. muito cabeça dura. Então, até muito. Sim, eu sou. Eu demoro, mas depois que eu gosto, eu não troco. Fala, é muito bom para o paciente, mas é muito bom para a gente também, né? Tem que ser bom. Mas assim, Sim. tem que ser bom para nós, tem que ser rentável, né? Uhum. Não adianta também trabalhar com marcas que tu fica com uma fatia de bolo bem Sim, fininho e as marcas com o bolo inteiro. ganhando. Então, eu gostei muito, quem sabe, da Angel ali, tu consegue precificar do jeito que cada um tem a sua realidade, né? Ah, eu marco Uhum. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, mas tu consegue ter uma boa rentabilidade. Então, eu estou muito satisfeito assim com a Angel, né? Vou ter que puxar o saco, porque realmente é um produto que me surpreendeu muito, 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 né? Os pacientes estão gostando muito, tá? Os setups são Que bom. muito, muito previsíveis. Então, eu só tenho elogios, né? Fico muito feliz, doutora. E aí, recebemos perguntas aqui, né? A doutora Maria perguntou se houve desgastes nos casos e qual a sua opinião sobre os desgastes. Os IPRs, Isso. eu não gosto muito de IPR. Eu faço. No in-office, a gente faz. Eu fazia mais IPR antes, tá, gente? Então, eu estou melhorando hoje um pouquinho a minha técnica e eu tento fazer o mínimo possível. Eu prefiro fazer. Eu sei que tem gente que condena esse movimento, tem que olhar o periodonto do paciente, mas eu gosto muito daquele efeito de vai e vem, round tripping, né? Assim que chama. Uhum. A gente já fazia com o aparelho fixo, gente. Só que a gente não sabia. Tu montou o aparelho fixo, botou um fio NIT 14. Como é que o dente alinha? Ele vai para frente, ele vai. Então, eu gosto Uhum. muito desses movimentos. Então, não, eu faço IPR, tá? Mas muito menos do que eu fazia, muito menos. Mas esses casos, o caso acho que não teve IPR. Se não me engano, eu acho que talvez o caso da menina teve um pouquinho, tá? Faço o mínimo possível, tá? Faço mais na região anterior, não gosto de IPR em molares, não faço mais. Eu acho que é difícil acesso, chance de tu machucar o teu paciente é muito grande. E o que eu tive também? Depois fica uma frestinha retendo De alimento. Então, contato. É. eu aprendi a não fazer, tá? Então, IPRs, eu acho que é legal, quando bem indicado, nos dentes certos, acho que é uma ferramenta fantástica, otimiza bastante o tratamento, tá? Não sou contra, mas prefiro uma leve expansão até para facilitar o acesso a alguns IPRs, tá? Para não fazer um IPR e depois o dente alinhar e tu ver aquele IPR todo torto que Torto. ficou, né? Não gosto muito de fazer nas fases iniciais. E doutora Fernanda também tem uma pergunta, né? Poderia falar um pouco de como você segmenta as fases para tentar não ultrapassar os 20 alinhadores? Pois é, o pessoal vai achar engraçado aqui, né? O pessoal, então, mas tu só. O quanto- olha aqui, olha a minha lista de. Vocês não estão vendo, né? Vocês não estão vendo. Então, a gente tá vendo PowerPoint. PowerPoint. Então, deixa eu voltar. Eu trato por fases, tá? Deixa eu pegar, só um pouquinho. Sumiu aqui, deixa eu só me achar aqui. Voltei. Eu penso assim, ó. Eu tenho uma sobremordida muito grande, tá? Eu vou tratar aos poucos. Eu não vou tratar, eu não, o meu setup primeiro não vai aparecer a mordida corrigida de topo, tá? Eu vou pedir 20 alinhadores, porque eu tenho pan scanner, tá? E vou pedir para fazer eu digo, às vezes eu falo inglês, né? Don't worry, não se apresse, não passe de 0,1 milímetros na intrusão.
porque às vezes a gente quer ver tudo pronto, entendeu? Só que às vezes que eu fiz isso, eu me dei mal. Então, o que que eu gostei muito? Essa série de refinamentos me facilitou muito, assim, a vida. Então, no caso daquela paciente, eu não me preocupei com a parte posterior. Eu resolvi a parte anterior, abri os diastemas, ela vai fazer a restauração, e agora ela vai voltar comigo. Eu tenho mais um ano para tratar ela. E foi o combinado com ela antes, tá? Então, as fases, assim, eu não tento fazer tudo ao mesmo tempo. O estagiamento, para quem conhece um pouco de alinhador, sabe que o estagiamento é um dos grandes segredos dos alinhadores. Nós temos que ter. É bom ter mais dente parado que dente mexendo. Então, quanto mais dentes âncoras, né? Segundos molares, eu quase nunca mexo. Os meus segundos molares eu deixo parado. Primeiro que a previsibilidade de movimentação dos segundos molares é muito baixa, tá? O plástico não consegue abraçar esse dente, tá? Sei que para distalização ele consegue, tá? Mas eu quase nunca mexo segundos molares. Eu deixo, eles são âncoras para mim. 90% dos meus tratamentos, os segundos molares eu não mexo, tá? E tento mexer o mínimo possível, tá? A gente tenta não mexer naquilo que tá bom, tá? Isso é uma coisa que a gente tem aquela coisa, a finalização perfeita. Gente, às vezes aquela moja está encaixada há 30 anos, tá? Então, eu sempre coloquei ali qual a queixa principal do meu paciente. Então, eu sempre tento focar na queixa principal. Às vezes, está tentando fazer um malabarismo lá atrás, abre uma mordida posterior, depois para fechar é horrível, tá? E eu já tive todos os problemas que vocês podem imaginar com um oleador. Então, eu tento simplificar ao máximo. Então, por etapas, eu vou focar nessa sobremordida. Diastemas, tá? Eu vou focar em fechar os diastemas primeiro para anterior, como eu fazia no caso de uma extração, e depois eu fazer uma intrusão, e depois eu vou retrair. Não vou tentar fazer tudo junto. Eu já fiz tudo junto, não, o movimento não acontece. Eu quero intruir, eu tenho um caso assim, eu quero fazer esse movimento e vir para trás. Quando coloca dois movimentos que são antagônicos, um anula o outro e não acontece nada, dentro da minha experiência. Então, primeiro empurra, depois leva o dente para cima, depois puxa, tá? Então eu gosto de tratar por etapas. Quando eu falo por etapas, seria isso aí. Há um paciente que é classe 2, eu vou resolver a classe 2 dele primeiro. E de novo, não é que eu não vou fazer as distalizações sequenciais. Eu não fico muito à vontade, dependendo do paciente, entendeu? Porque a queixa dele vai ser resolvida daqui a um ano e meio, muitas vezes, e tu pode perder a colaboração. E perder a colaboração de um paciente de alinhador é uma das piores coisas assim, que tem, né? Com certeza. E Sei aí se tem mais consegui. pergunta aqui também, Dr. Pedro. Theo, parabéns pela apresentação. Uma Obrigado. pergunta: qual é a forma de você cobrar seus casos? Preço fechado ou depende da severidade? Pedro Agora já pode César, de falar, né? Agora você Fortaleza. já pode falar. Então, assim, eu que trabalho com preço fechado tranquilamente há mais de 10 anos, com sistema autoligável. Então, eu cobro pelo grau de complexidade, tá? Casos mais simples, eu cobro um pouco menos. Casos mais complicados, eu cobro um pouco mais. Eu dou o mesmo exemplo para o meu paciente. Gente, nós vamos na churrascaria Lobão. Se a gente comer pouco, não é justo que eu te cobre um buffet livre, entendeu? Eu entendo assim, mas é preço fechado, tá? Eu cobro preço fechado. O que que eu digo que está incluído, tá? O tratamento completo. Eu vendo o tratamento, tá? Todas as minhas consultas, todos os alinhadores, tá? Não falo das fases, tá? O paciente acho que não tem que saber assim das fases, a gente tem que ficar com Uhum. e o que chega de gente, eu vejo de colegas que falam, me disseram que eu tenho 5 anos de tratamento. Eu comecei um tratamento de um colega, de um paciente, e o colega dele tinha começado com uma outra empresa. Aí ele perguntou para mim, Theo, mas eu não tenho 5 anos, tu quer ficar 5 anos tratando? A gente faz. Tu prefere? Pode ser. Ficou 8 meses. Não, eu não quero, porque eu fui. Não, então, para quê? Quem vai pagar é tu. Sim. Entendeu? Aí o outro colega até, depois ele falou, se um colega, falou, pô, por que o cara não me falou? Mas o meu paciente, ele me perguntou, tá? Uhum. Então, eu vendo tratamento fechado, com um acompanhamento pós-tratamento, com as contenções, e eu divido. Eu digo, muito mais importante, muito mais justo o meu paciente saber quanto que ele vai investir, tá? E eu também saber quanto que eu vou ser remunerado por aquele tratamento. Eu não sou fã das manutenções e mensalidades, tá? Não recomendo. Eu sei que já tem gente, alinhador cobrando mensalidade. Eu entendo o porquê, mas nos meus casos, eu não vejo necessidade. Eu consigo honrar com os compromissos, finalizar dentro daquele prazo, né? Tem gente que acho que fica com medo de não finalizar e ter um passivo dentro do consultório, o paciente consumindo lá durante 4, 5 anos. Teve algum erro de planejamento, na minha opinião, né? Uhum. Perfeito. E aí temos mais perguntas. Doutora Denise, qual o prazo de troca dos alinhadores? Pois é, gente, eu sou meio a moda antiga. Eu troco de 14 em 14 dias, tá? Todos os Comecei em casos. todos os casos, tá? Comecei a trocar de 10 em 10, tá?
E paciente jovem, eu também mordo a minha língua, assim, paciente jovem não vai usar, vai ser mais uma coisa para os pais falarem em casa, fulaninho não está usando. Gente, o paciente jovem usa alinhador, que é uma maravilha, é muito bom, os pacientes são, eles aderem ao tratamento, tá? De hoje são os meus melhores pacientes, esse eu troco em 10 dias, tá? Tranquilo, mas a média que eu troco realmente é 14 dias. Vejo as pesquisas, entendo, mas ainda prefiro ter, e eu tenho um nível de perda de track muito pequeno, tá? Muito pequeno. Perfeito, Quase imperceptível. Dentro perfeito. de Aí tem. 20 alinhadores. Aham. O meu universo é 20. Perfeito. Tem um comentário da doutora Elaine, parabéns, Theo, muito boa aula e sua visão, Obrigado. agradecendo. E aí a doutora Catarina fez um pedido aqui, ó, que tal a Angel agendar um encontro com o Theo para discussão dos nossos casos também? Já Que fica o compromisso, né? Tem que convite. agendar com a Elaine. Não, não, mas eu fico à disposição, Já com fica o certeza. convite, a gente pode pensar assim em Claro. fazer um bate-papo de Contem troca comigo. aí, né? Com Falar um certeza pouco a de gente pode. biomecânica, né? Porque assim, eu acho, Bacana. eu dou aula também, dei aula, mas eu vejo o paciente. Então eu vejo muita gente Uhum, que é muito didático, mas é importante você ver que algumas coisas funcionam muito bem e melhores que outras, tá? Então, eu sou muito fã sim. da biomecânica, gosto muito. Com certeza já fica o convite, a gente faz alguma coisa, uma Bora. sala fechada. Prazer. Obrigada. Bom, obrigada mais uma vez, doutor. Foi incrível. Sim, 50 minutinhos de Obrigado. muito aprendizado. Eu aprendo muito fazendo aqui o Web Hour semanalmente com vocês. Eu imagino. É, com certeza. Você aceitou de primeira o nosso convite, né? Doutor Denilson aqui também está falando. Obrigado, estou iniciando nos alinhadores. Foi ótimo. Que bom, doutor. Que bom que Fico à a gente disposição também, o pessoal pode passar o meu contato. Gente, somos, as nossas dores são as mesmas, tá? Eu tem. falo demais às vezes, sou bem linguarudo, então pode me perguntar que eu falo, tá? Mas pode ficar com o meu, libera o meu contato lá para o pessoal para Com tirarem dúvidas. certeza. Doutor Paulo agradecendo aqui também. Obrigada, doutora Leda. Sempre estão presentes aqui. Agora eu vou compartilhar com vocês. Pode ficar um pouquinho mais, doutora, que você vai participar de um dos eventos que eu vou mostrar aqui agora. Semana que vem estaremos juntos. Estaremos lá. Deixa eu postar, vou colocar aqui, falar de todos os cursos que a gente tem. A Adtech a gente proporciona alguns cursos. Fica aqui o site nosso educacional, o Hort Education. Lembrando que a aula do Dr. Theo, até começo da semana que vem, vai estar lá, tá? Então, aqui vocês conseguem visualizar os web hours, né? Ficar sabendo das novidades. E também aqui a aula de introdução ao uso dos alinhadores. Como o doutor ali acabou de falar, ele está iniciando, então a gente tem uma aula de formação básica para vocês semanalmente, toda quarta-feira, do meio-dia e meio a 1h30. Nós temos o pré-credenciamento Angel para quem está aqui assistindo hoje, quer conhecer mais sobre a Angel, saber dos recursos, né? Então é uma aula de 1 hora mostrando um pouquinho. Temos o credenciamento Selfie, que é toda sexta-feira, tá? Eu vou fazer, só vou compartilhar de novo, porque eu ensinei para o doutor, só que eu não Deixa eu compartilhei com sair, acho que som. eu. Não, não, é Stop que eu não share. compartilhei com som. Ó, acho que eu estava compartilhando aí. Ah, tá. Vou compartilhar aqui com vocês com o som, que agora eu vou mostrar. Peraí. Deixa eu pôr aqui. E aí eu vou mostrar para vocês um evento que a gente vai começar a ter no domingo. Sem chuva. Sem chuva, por favor. Ai, não tá indo com som, mas vamos lá. Então, essas são as aulas que a gente tem e os próximos eventos. Vou deixar aqui para vocês o Angel, o próximo evento da Angel. Tá sem som, Thalita. Eu não consegui colocar som. Não sei por quê. Eu te ensinei, mas aqui não consegui. É. Mas só para mostrar para vocês, ele vai ser em Biúna, tá? Um evento muito bacana com vários speakers. O Dr. Theo vai estar lá com a gente também, é um dos Claro. convidados.
muitas atividades vamos ter, além de toda a programação científica também. Vai ter o China aqui, ó, Experience, tá, Olha doutor? Já aí. fica o É convite. agora? É agora, mas nós Eu não vamos estava ter todos sabendo os desse anos, viu? aí. Ah, muito bacana. Aqui, fomos nós lá, ano passado, eu estava lá, ó, aqui o Dr. Maurício Casa, todos os convidados lá foram. Foi muito bacana, foi uma Que louco para semana ir. incrível. Nossa, foi incrível. Eu A empresa acompanhei, eu é, acompanhei vocês. a empresa é Em Fuxi, né? fantástica. Hã? Qual Em era a Uxi, cidade? Uxi, Fuxi, né? Uxi e Xangai. Fuxi. Ficamos nas duas cidades. Fuxi. Tá? Então, é uma imersão mesmo dentro da empresa, vocês vão conhecer a empresa, né? Ter aulas lá dentro, tudo com tradutor. Depois vocês vão conhecer um pouquinho da China, é muito bacana. Fica aí o convite também. E um pouquinho mais para frente tem também na França, tá? Lá para setembro. E lembrando aqui no site, semana que vem tem outros web hours, né? Toda semana a gente tem web hour também. E esse é o nosso site educacional, vocês conseguem ver tudo isso que eu mostrei para vocês, as aulas que a gente tem, tá? Os eventos ficam todos lá. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela noite. A gente sabe que todo mundo fica cansado já esse horário, Uhum. mas eu queria agradecer a todo mundo aqui que participou, mandou as perguntas aqui pra gente. Obrigada, doutor, mais uma vez. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite, gente. Até Tudo de mais, bom. até semana que vem. Tchau, Até, tchau. até final de semana. Até domingo. Até domingo. Tchau, tchau. Tchau.